paz do Senhor, meus amados irmãos internautas do canal Uma Visão Além. Esse que vos fala é o pastor José Freire. Nós vamos à oração deste dia de hoje e depois da oração teremos uma breve palavra sobre homens de pouca fé. Vamos buscar então a face do nosso bondoso Deus em oração. Santíssimo Deus, magnífico Pai, nós mais uma vez nos reunimos para te buscar. Nos reunimos aqui com os irmãos do canal Uma Visão Além, todos os nossos irmãos internautas, e juntos, meu Deus, clamamos pelo teu santo e glorioso nome, teu nome que está acima de todos os nomes, teu nome que é poder, que é transformação para aquele que crer. Eu creio, meu Jesus querido, que a tua palavra que é viva, sua palavra que é eficaz, ela produz no coração daquele que deixa ela produzir. Por isso nós queremos nos humilhar perante as mãos poderosas do Senhor, suplicando tua compaixão, suplicando tua misericórdia, suplicando a tua infinda misericórdia para conosco. Ó Deus de amor, ó Deus de bondade, ó Deus de misericórdia, eu não sei como te pedir. Às vezes nos falta palavras para nós falarmos na oração, para nós pedirmos, colocarmos na oração. Santíssimo Deus, olha, observando, Pai, o mundo que estamos vivendo, observando a política do nosso país, a política de outras nações. Meu Deus, o noticiário diário é crise, corrupção, violência, tráfico, guerra, rumores de guerra. As notícias, se você ficar se alimentando com elas, você fica doente de tantas péssimas notícias que nos cercam. Porque a Bíblia diz que o mundo jaz do maligno, e por estar no comando de Satanás, por o inimigo comandar o mundo aí fora, quem não tem Jesus realmente sofre. Mas Jesus tem a sua igreja que propaga a sua palavra, que tem a incumbência de levar a mensagem da cruz aos 4 cantos do planeta Terra. Nós te louvamos, Pai, nós te adoramos de todo o nosso coração, com todo o nosso entendimento, porque nós sabemos, meu Deus, que a vitória está em Cristo, a solução está em Cristo, a cura de uma enfermidade está na pessoa de Jesus. Não existe cura longe de Jesus, não existe salvação distante da presença santa do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Vivemos, meu Deus, os últimos dias. Estamos vivendo o cumprir da tua palavra. Sua palavra é vida, sua palavra é verdadeira, está se cumprindo, tudo está se cumprindo. Por isso nós queremos te louvar, nós queremos lhe adorar, render louvor ao Senhor, que é digno de ser realmente louvado e adorado. No nosso canal aqui, Pai Santo, o nosso objetivo é buscarmos pessoas que se encontram sim abatidas, angustiadas, amarguradas, desesperadas, vidas que estão doentes, vidas que estão desesperadas, Pai. Em nome de Jesus, em nome do teu Filho, Pai, recebe a nossa oração, recebe o nosso clamor, a nossa intercessão por todos que clamam conosco aqui no canal Uma Visão Além. Aqui tem pessoas, Pai, pedindo oração, porque estão enfrentando enfermidades terríveis, câncer, tumores, pessoas que pedem oração por um filho que está vencido pelas drogas, pessoas que pedem oração para o seu casamento que está prestes a ruir, vidas deprimidas, querendo tirar suas próprias vidas. Senhor, por isso nós te suplicamos em oração. Oh, meu Deus, levanta uma igreja poderosa, homens
compromissados com a tua palavra, compromissados com a verdade, porque a tua verdade, Senhor Jesus, é diferente de tudo que há sobre o relativismo no globo terrestre. As pessoas estão querendo relativar a tua palavra, querendo relativizar, meu Deus, a fé, a comunhão com Cristo, a instrumentalidade com Cristo. Vivemos os últimos dias, mas a Bíblia diz que os últimos dias seriam terríveis, seriam tenebrosos. É a tua palavra que nos diz, é a tua palavra que nos fala. Por isso, papai, Santíssimo, temos nomes aqui, pessoas do interior, pessoas da capital paulista, do litoral de São Paulo, de Minas, do Nordeste, pessoas pedindo oração, meu Deus, lá do Amazonas, lá da região Nordeste brasileira, pessoas que estão na Europa, na África, nos Estados Unidos. Nós apresentamos todos esses irmãos que estão pedindo, interceder, para que nós possamos interceder em suas causas, orar, clamar, buscar o Deus verdadeiro, o Deus de poder, o Deus da cura, o Deus do milagre. Pai Santo, ao desempregado, Senhor, que tu possas abrir uma porta de escape, ó Deus, e fazer maravilhas, em nome de Jesus. Aleluia, Deus, em nome do Cordeiro de Deus, ó Santíssimo Pai, ó Deus de Abraão, ó Deus de poder, ó Deus de glória e Deus vivo e majestoso. Nós te louvamos, sim, Santíssimo. Eu quero apresentar todos os pastores do Brasil que em meio a esta pandemia, Senhor, estão sobrecarregados, tendo que visitar famílias desempregadas, passando por privação de pães. Oh, meu Deus, vidas desesperadas, vidas vivendo momentos terríveis. Sustenta os teus servos, os teus ministros do Evangelho, os pastores, os evangelistas, os missionários, principalmente os que estão no campo missionário em outras nações, em outros continentes, buscando almas para o reino. Pai Santíssimo, Pai de amor, ajuda-nos a guardar a fé, a guardar a tua palavra, a guardar os teus mandamentos, a guardar a sua verdade dentro da tábua dos nossos corações, porque os dias são maus, são terríveis. Meu Deus, eu te apresento Benjamin, que vai passar por uma cirurgia. Meu Deus, não há enfermidade no mundo que o Senhor não tenha poder para curar. Eu te apresento o Diogo, Senhor, o filho do coronel Miguel. Senhor, peleja por este rapaz. Também a filha do nosso irmão capitão Clodomar. Eu te apresento nesta oração, são vidas como a irmã Mônica, o irmão Ever, a irmã Ruth, Senhor. São pessoas que necessitam do nosso clamor. Todos aqueles que têm um filho, um parente internado, entubado numa UTI, os que estão desesperados, Pai, que o Senhor possa acalmá-los. Quero lhe apresentar também Jesus querido, Jesus da glória, aqueles que se encontram abatidos, fracassados, caídos e prostrados. E este lar, o lar de um pastor, acalma a tempestade, peleja pelos teus servos, ó Deus bondoso. A nossa mocidade nesta pandemia, Senhor, muitos dentro de casa, as escolas fechadas, ajuda os nossos jovens, as nossas crianças, os nossos adolescentes, todos os casais nós apresentamos, os casais os recém-casados, sustenta eles com as tuas mãos poderosas, guarda, Pai Santo, todos em nome de Jesus, e faz a sua vontade, o teu querer, o teu trabalhar e o teu movimentar. A Bíblia diz, a tua palavra diz,
para que nós possamos crer no poder de Deus, crer no nome santo de Jesus. Santíssimo, quero colocar nas mãos esta mãe que chora por um filho nas drogas, no crime, aquele que está lá preso no presídio. Quero colocar nas tuas mãos os desesperados, os angustiados, os amargurados de espírito, meu Santíssimo Deus. Ó bendito, ó magnífico, abençoa mesmo, Senhor, todos quantos estão sofrendo. Levanta os caídos em nome de Jesus de Nazaré. Levanta os abatidos, meu Deus. São muitos os que estão abatidos com as batalhas da vida, Pai. Ah, Senhor, olha para o nosso país. Olha, meu Deus, a questão política aflorando enquanto o pobre sofre. Toca nesses homens, na imprensa nacional, no Congresso, Senhor, nos senadores, nos deputados, naqueles homens do Supremo Tribunal Federal, Santíssimo. Meu Deus e meu Pai, ó Santíssimo Deus, a Bíblia diz: louvai ao Senhor, porque bem-aventurado o homem que teme ao Senhor, e em seus mandamentos tem grande prazer. E a sua obediência será poderosa na terra, a sua descendência, a geração dos justos será abençoada, fazendo e riqueza haverá na sua casa, a sua justiça permanece para sempre. Santíssimo Deus, aviva a fé deste obreiro que está desanimado, está abatido, pensa em desistir. Esse pastor, meu Deus, que perdeu as forças, já pensa em parar. Renova as forças dos teus servos, das tuas servas, no nome de Jesus. Não permita que nós venhamos perecer, que nós venhamos cair, que nós venhamos olhar para trás, olhar para os homens, olhar para as tribulações da vida, mas olharmos somente para Jesus, o autor da nossa fé, o Deus da nossa salvação. Eu te apresento todas as denominações, todos os pastores, todas as igrejas, mas todas, Pai, os nossos irmãos da presbiteriana, os nossos irmãos que formam a noiva do Cordeiro da Batista, nas Assembleias de Deus, Ministério do Belém, Ministério de Madureira, enfim, todas as convenções da Assembleia de Deus, o Brasil para Cristo, a Quadrangular, a Deus e Amor, a Congregação, as neopentecostais. Nós apresentamos todos os teus servos, porque o Senhor sabe quem é ovelha e quem não é. Não somos nós aqui que iremos julgar. Tu conheces os corações de todos nós, por isso nós te louvamos, nós rendemos louvor ao teu nome. Te apresento os nossos irmãos missionários, os evangelistas, os pastores que estão em outras nações fazendo a obra do Senhor, que estão, meu Deus, no interior do Amazonas, no interior do Nordeste, as regiões menos evangelizadas do Brasil. Mas queremos apresentar os manicômios, em oração os hospitais, os presídios e as delegacias, porque muitos que estão presos conhecem a verdade, e muitos dentro do presídio, naquela cela, se arrependeram dos seus atos e te aceitaram lá dentro. Recebe esses homens e estas mulheres como os filhos, meu Senhor, comprados com teu sangue. É o que eu te peço em oração. Senhor, se neste momento estiver alguém chorando, angustiado, amargurado, Senhor, que o Senhor possa entrar trazendo a paz, o refrigério, a cura de uma enfermidade, a libertação de uma opressão. Aonde houver uma opressão maligna, uma vida, um jovem como aquele jovem de ontem, perturbado por legiões de demônios, nós repreendemos em nome de Jesus.
sai desta vida, espírito opressor, espírito de loucura, de depressão, de angústia, de amargura. Em nome de Jesus, sai deste casamento, espírito que quer destruir este lar. Em nome de Jesus. Abençoa o casal, a família, a tua igreja, o nosso país de Israel. Cobre os nossos irmãos israelitas com as tuas mãos, Senhor. É o que nós te pedimos. Além de apresentar todos os irmãos que eu sigo e que me seguem no Instagram, no Facebook, nos que fazem parte deste canal, o canal Uma Visão Além. Em nome de Jesus. Amados irmãos e irmãs, vamos a uma palavra simples, é verdade, mas uma palavra assim poderosa para nossa alma. Vamos, meus amados. Homens de pouca fé é o tema do nosso estudo de hoje, da nossa pregação de hoje, que está lá em Mateus capítulo 8, verso 26. Introdução, tá? Vamos falar aqui um pouquinho. Em muitas ocasiões diferentes, amados irmãos, nós enfatizamos a importância da fé na vida de um cristão. Nós definimos fé como alguém que confia em Deus e crer na sua existência. Você não pode se tornar um cristão sem fé. Está lá em Marcos capítulo 16, em Romanos capítulo 10, verso 9 e 10, em João capítulo 8, verso 24. Nem você pode ser fiel a Deus sem fé. Hebreus 11, verso 6. É necessário que os que se aproximem dele creiam que ele exista. Em Hebreus nos diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E 2 Pedro 1,5 encontra a fé como um fundamento, meus amados, sobre o qual edificamos o nosso caráter. Em 1 João capítulo 5, verso 4, nos diz que vencemos o mundo com a nossa fé. Repetidamente, uma fé adequada é enfatizada ali em João 5. Mas a fé é frequentemente, meus amados, descrita em termos negativos. Existe fé morta, Tiago 2,17. Fé destruída, 2 Timóteo 2,18. Fé naufragada, 1 Timóteo 1,19. Fé sem obras, Tiago 2. Negação da fé, 1 Timóteo 5,8. Afastando-se da fé, 1 Timóteo 6,10, e por aí vai. Existe outro tipo de fé que se enquadra na categoria do inaceitável, pouca fé. E registramos, meus amados, pelo menos 4 ocasiões em que Jesus disse aos seus discípulos, homens de pouca fé. E em nosso estudo de hoje, nós queremos examinar essas passagens e observar as características que pode fazer com que tenhamos pouca fé. O que é que nos leva a ter uma fé minguada, uma fé pequena, uma fé quase nula? O que é que nos leva? Vamos lá então, primeiro tópico, quando nos preocupamos com tudo que é externo à fé. Mateus 6, 25 a 30. Jesus, no Sermão da Montanha, ele estava enfatizando a importância de confiar em Deus. Seu chamado era para não nos preocuparmos com as coisas desta vida, meus irmãos. Jesus destacou, amados irmãos internautas, que Deus sabe do que precisamos e pode prover o que precisamos. A questão é confiarmos nele o suficiente para crer nisto. O que a Bíblia diz sobre a preocupação é algo de que precisamos nos lembrar com frequência, queridos irmãos. Filipenses 4, do verso 6 ao verso 7, diz, para não estar ansioso por nada, mas com a oração nós vamos dar uma permissão de que Deus guarde o nosso coração. Provérbios 12, 25, a ansiedade no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. Mateus 6, verso 27,
Você não pode adicionar nada à sua estatura, né? Se preocupando, nada. Qual a verdade, né? Qual é a verdadeira fonte de que porquê, né? Do porquê nos preocupamos? De onde vem essa fonte da preocupação? Frequentemente é uma falha em nós contentarmos com o que temos. Nós não nos contentamos. Então, em 1 Timóteo capítulo 6, do verso 6 e 8, pede que estejamos contentes. E observa que essa é um grande ganho. Para muitos, a maior fonte de preocupação é a preocupação com as coisas desta vida, com as coisas materiais. Colocamos muito confiança nas coisas deste mundo aqui, meus amados irmãos. E isso é um dos erros grotescos, tá? É um dos erros mais grossos que nós podemos cometer. Outra coisa importante, para muitos a maior parte, né, da preocupação, a gente sabe que são as coisas materiais. Colocamos muita confiança nas coisas deste mundo, queridos. Amados, a Deus, né? Nós temos que amar a Deus mais do que a Mamon. Mateus 6,24. Nossos tesouros estão nesta terra, onde a traça e a ferrugem não podem destruir. Então, os nossos tesouros estão no céu, a terra santa que nos espera. Aonde, irmãos? A traça, a ferrugem não pode construir. O tesouro aqui, ele é perecível. Mateus 6,19. Jesus, em nosso texto, no versículo 30, né? Nesse texto, no versículo 30, ele observou que aquele que se preocupa tem pouca fé. Quando você fica obcecado com as coisas desta vida, está demonstrando falta de confiança em Deus para prover o que você precisa. E isto, queridos, deve ser motivo suficiente para superar as preocupações. Então a fé é uma fé confiando na pessoa de Jesus. Entendeu? Senão, nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o cristão, ele precisa entender que ele não vai ficar aqui, né? Então, nisto, não nos esqueçamos de que muitas das vezes não precisamos tanto quanto, né, pensamos que precisamos. Quando temos medo, é outro tópico. Quando nós temos medo, Mateus 8, 23, 26. Jesus, ele fez grandes obras em Cafarnaum. E ele entra num barco com seus discípulos para ir para o outro lado. Durante a viagem, através do mar, surgiu uma grande tempestade, que fez com que os seus discípulos temessem por suas vidas. Mas Jesus estava dormindo. E enquanto as águas enchiam o barco e a tempestade de vento era forte, os discípulos o acordaram e imploravam que o salvasse. Então o relato de Marcos os encontra dizendo: você não se importa que estejamos morrendo? Marcos 4, 38. Jesus, ele acordou e diz aos seus discípulos: por que temeis, homens de pouca fé? Em outras palavras, de forma subentendida, né? O que é que ele quer dizer com isso? O que é que ele está falando com isso? O que é que Jesus está tratando desta forma, né? Quando ele vai e fala com eles, né? Homens de pouca fé, eu estou aqui, bastava clamar. Ele então repreende o vento, dizendo: cala-te e aquieta-te. E eles ficam maravilhados com o milagre, porque até os ventos obedeceram a palavra do Todo-Poderoso. Então o temor a Deus é bom. O medo é uma emoção natural. E é bom, queridos irmãos e irmãs, é bom e é dado por Deus. O medo pode nos manter no caminho certo. Filipenses 2,12 nos diz para nós desenvolver nossa própria salvação com temor e tremor. Este é um medo saudável, que pode nos levar à obediência com tremor. O medo pode nos impedir de rejeitar a Deus. Se eu sair da presença de Deus, eu volto de novo para o mundo das drogas, eu volto novamente a ser um alcoólatra. Se eu sair da presença de Deus e perecer, minha alma perde salvação eterna. Então esse medo é bom, nesse sentido. Então não
tema aqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Então, por isso que nós tememos a Deus, que pode matar tanto o corpo como matar a alma, né? Mas às vezes o medo se transforma em covardia, irmãos, ou falha em confiar que Deus nos protegerá. E às vezes as consequências de uma ação nos impedem de fazer ou dizer a coisa certa. Deus não se agrada dos covardes. Apocalipse capítulo 21, verso 8. Em Mateus 25, 24 a 28, se o homem do talento disse a verdade nesta ocasião, ele temia o fracasso que levou a não fazer nada. Ele foi totalmente condenado, porque ele pegou o talento, escondeu, guardou. Ele não granjeou mais. Jesus disse que ele os negaria, Mateus 10, 32 e 33. A chave para lidar com o medo é enfrentá-lo. Não tem outra maneira. Como cristãos, nossa fé deve, queridos, prestem bem atenção, você e eu, como homens e mulheres de Deus que servimos ao Senhor, nossa fé deve nos conduzir a circunstâncias, mesmo quando temos medo de ir para lá. Não devemos ter medo do desconhecido, queridos, a ponto de não fazermos nada. Os cristãos devem se lembrar de passagens como Romanos 8, 31 a 39, se Deus é por nós, quem será contra nós? João 10, 27 a 29, onde Jesus fala de suas ovelhas que elas o ouviram e seguiram, e ele as protege. E se você está com medo, e isso impede de fazer o que precisa ser feito, então, como aqueles discípulos naquele barco, você tem pouca fé. Tópico 3, quando nós duvidamos. Mateus 14, 22 a 31, temos outra ocasião no mesmo local. Desta vez Jesus manda os seus discípulos embora antes do anoitecer para cruzar as águas para o outro lado. Jesus foi a uma montanha para orar. E à noite, lemos que havia ventos contrários sacudindo o barco de Jesus. Na quarta vigília da noite, cerca de 9 horas após o sol se pôr, que colocaria isso em um lugar entre as 3 e as 6 da manhã, ele foi caminhando sobre as águas. E quando eles viram, né, pela primeira vez pensaram que era um fantasma e ficaram com muito medo. E Jesus assegurou e confortou, dizendo: tem bom ânimo, sou eu, não tenha medo. Pedro, então, né, o nosso irmão Pedro, ele perguntou a Jesus: se tu és, né, se és tu mesmo, deixa-me ir ter contigo. E Jesus disse a ele: pode vir, pode vir. E Pedro saiu do barco e começou a andar sobre as águas, queridos. Até que ele olhou para baixo e começou a afundar. E ele gritou: Senhor, salva-me. E Jesus estendeu a mão, pegou, repreendeu, dizendo: homem de pouca fé, por que duvidaste? Não é? Então, como nós observamos, a própria definição de fé envolve confiança, confiar em Deus. A dúvida é a antítese da fé. A dúvida é desconfiar, é duvidar. A fé é crer, é confiar. Em qualquer grau de dúvida, sua fé é fraca. Então, os cristãos não devem, meus amados, viver uma vida de dúvida. É como as ondas do mar, vai e volta, vai e volta. Eu observe novamente Hebreus 11:6. Aquele que vem a Deus deve crer que Ele existe. Em Tiago 1, verso 5 ao verso 8, somos advertidos de que em nossas orações devemos ter fé. Se tivermos dúvida, Deus não nos dará o que pedimos, de acordo com a sua vontade, e não se agrada. Timóteo 2, verso 8, diz algo semelhante. Então, em Hebreus 10, 23, retenhamos firmemente a confissão da nossa esperança sem vacilar, pois aquele que prometeu é fiel. Então pode haver momento em que questionamos algo, mas isso não deve nos impedir, meus amados, de obedecer à sua vontade. E eu penso em duas coisas. Quando a dúvida é o resultado da ignorância, não temos desculpa por muito tempo. Uma das melhores maneiras, irmão, de superar a dúvida é o conhecimento.
E por isso que estudamos continuamente a palavra do Senhor. Efésios 5,17, procurando entender sua vontade. No início desta carta, Paulo nos desafiou a crescer, para que não sejamos jogados de um lado para o outro, carregados por todo o vento de doutrina. Efésios 4,12. E mesmo quando não entendemos as instruções de Deus, devemos ainda obedecê-lo, sem duvidar de nada. Assim como Pedro foi instruído a ir com os homens à casa de Cornélio em Atos 10:20, irmãos, uma das melhores maneiras de superar as dúvidas é agir com fé. E à medida que Deus ajuda você e você a vencer, seus motivos para duvidar serão reduzidos. Em qualquer grau de dúvida, ele não tem confiança em Deus. Se você duvida, você tem pouca fé, meu amado. Quarto tópico, quando nos falta a direção espiritual, Mateus 16, verso 5 ao verso 12. Jesus acabara de encerrar um confronto com os líderes judeus. Seus discípulos, meus amados, cruzavam o mar da Galileia novamente e se esqueceram de levar pão com eles. E Jesus os avisou: olhai e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Somos informados de que os discípulos argumentou que Jesus disse: por que eles se esqueceram do pão? Jesus respondeu: homens de pouca fé. Ele continuou a lembrá-los, queridos, de que ele havia miraculosamente alimentado grandes multidões 2 vezes. E então não era uma questão dele não ser capaz de cuidar deles. Não é verdade? O problema era a direção dos seus pensamentos. E eles ainda estavam pensando em termos materialistas e mundanos, o que Jesus reprova. Então peço a cada um de nós que examine, determine onde realmente está a nossa mentalidade. Ao estudarmos, queridos irmãos internautas, o Novo Testamento, fica claro que nossos primeiros pensamentos devem ser sobre questões espirituais. Romanos 12, do verso 1 e 2, fala a mente renovadas que não mais se conformam com o pensamento mundano. Colossenses 3, 1 e 2, nos desafia a buscar as coisas que estão em cima e então colocar nossa mente nas coisas do céu. Em Mateus 6, 19 e 20, Jesus nos ensinou novamente em acumular para nós mesmos um tesouro no céu, pois onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Então, muito cuidado. Em Filipenses 4:8, nos desafia a meditar nas coisas verdadeiras, nobres, justas, puras, ao invés das coisas desta terra. Em Filipenses 3:20, descreve a nossa cidadania como estando no céu, cidadãos do céu. E em Romanos 8:6, fala de ter uma mente espiritual que leve a vida e paz, ao contrário de ter uma mente carnal que leve à morte. E nós podemos continuar com essas passagens. E eles são a base da vida cristã. O problema que os discípulos tiveram, irmãos, que o levou a repreendê-los naquela ocasião, foi uma contínua mentalidade mundana. Foi um obstáculo, meus amados, para que compreendessem a natureza do reino de Deus. Ele veio estabelecer sua obra. Eles nunca entenderam totalmente, até depois que ele morreu e ressuscitou e ascendeu e voltou aos céus novamente. Então, amigos, se nós amarmos as coisas deste mundo, meus amados, mais do que a Deus e a sua vontade, 1 João 2,15, né? Então nossa fé não será tão forte quanto deveria ser. Se a nossa primeira reação é sempre física, então como é que Jesus escreveu aos seus discípulos? Temos pouca fé. Tem que ser espiritual, por fé, crer no sobrenatural, crer na existência deste Deus. E nós precisamos nos concentrar em questões espirituais e passar o tempo com nossos irmãos e fazer a obra do Senhor. Nós precisamos dedicar tempo à oração, estudo, meditação da sua palavra.
Nós, amados, precisamos buscar adorar a Deus sempre que pudermos. Precisamos ter cuidado para não sobrecarregar nossas vidas com tantas coisas que não tenhamos tempo adequado para crescer na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 Pedro 3,18. A verdade é que você sabe, se não é tão espiritual quanto deveria ser, você, meu amado irmão, não pode separar isso da sua fé. Você tem que ser espiritual e menos mundano. Então a conclusão desse nosso estudo é assim: se nós pudermos ver as preocupações do nosso Senhor com aqueles de pouca fé, também podemos ver que as causas estão muito vivas e ativas nos dias de hoje. Que possamos nos esforçar para superar essas dificuldades e buscar ter uma grande fé que não pode ser movida. Aí eu deixo uma pergunta para mim e para você, irmão internauta: aonde está a sua fé? Que Deus te abençoe e te guarde no dia de hoje.